Esse tema que nós escolhemos para refletir nesse mês de dezembro foi a partir de um filme que esteve em cartaz agora, recentemente, no mês passado, no começo desse mês. E esse filme é um filme que fala muito fortemente aos nossos corações a respeito de superação, a respeito de fé, a respeito de perdão, a respeito de salvação em nossas vidas, dessa ação de Deus nas nossas vidas. Eu não sei quantos de nós tivemos a oportunidade de assistir esse filme. Esse filme, o seu título é também parte de um texto bíblico que fala muito a respeito daquilo ou de quem somos em Deus. Creio que uma das coisas mais importantes que nós precisamos encontrar em Deus é descobrirmos e vivermos a nossa identidade. Quem somos em Deus? Quem é Deus para você? Quem nós achamos que somos para Deus? Via de regra, as nossas vidas têm ficado rasas, superficiais. A nossa existência na face dessa terra tem parecido tão sem sentido, tão vazio às vezes, porque nós ainda não descobrimos a que viemos. Nós ainda não descobrimos o propósito da nossa vida, da nossa existência. E nós não descobrimos ainda o propósito da nossa vida, da nossa existência, porque nós ainda não descobrimos quem somos em Deus. Talvez muitos de nós não tenham dúvida de quem Deus é. Talvez muitos de nós tenham se relacionado com Deus até de uma forma próxima, até de uma forma íntima, mas ainda não conseguiram se colocar na presença de Deus como filhos. Porque Deus quer ser não apenas o Deus, mas Deus quer ser o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai. Mas às vezes temos essa dificuldade de entendermos em Deus que nós somos o seu Filho. E quando nós somos reconciliados com Deus, quando nós entendemos o perdão de Deus em nossas vidas, quando nós entendemos a alegria que é ao encontrar em nós esta salvação, então a nossa vida transforma completamente. O sentido que nós buscávamos na nossa existência é encontrado a partir dessa reconciliação com Deus. Quantos de nós ainda tristes, incompletos, parciais, porque temos tido essa grande dificuldade de experimentarmos uma promessa que há em Deus para nós. Como eu falei dos temas e dos subtemas deste mês, primeiro nós falamos que nós somos abençoados e escolhidos por Deus. Depois nós falamos que nós fomos adotados e redimidos por Deus, ou seja, nós fomos perdoados por Deus. Nós somos adotados porque fomos perdoados por Deus. E hoje nós queremos insistir nesse tema, repetir esse tema ou esse subtema de sermos perdoados. Deus já nos perdoou. E Deus nos perdoando, agora nós precisamos transformar essa ação de Deus em eficácia nas nossas vidas. Deus perdoou a todos. Agora nós precisamos fazer que esse perdão se torne verdade, eficaz nas nossas vidas. Você se sente perdoado por Deus? Você se sente adotado pelo Pai? Você entende na sua vida que você foi escolhido por Deus para se tornar o seu filho? O texto bíblico diz que Deus nos adotou como filhos. Agora nós precisamos adotar a Deus como Pai. Sermos mais que vencedores é experimentarmos em nossas vidas esta reconciliação com Deus. Muitos de nós estamos brigados com Deus e nós não sabemos disso. Muitos de nós não têm conseguido se relacionar com Deus
como pai e filhos, apenas como Deus e pessoas religiosas. Deus nunca nos chamou para sermos religiosos. Deus nunca nos chamou para fazermos parte de uma religião. Jesus Cristo, ao vir, Ele em nenhum momento disse que havia vindo para criar uma nova religião. Mas Ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. O que Ele veio fazer nas nossas vidas foi nos transformar em filhos, e filhos por adoção. E o texto inicial, quero ler com vocês, ele se encontra em Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler do verso 31 até o verso 39. E o texto escrito por Paulo, na sua carta aos cristãos de Roma, ele registrou da seguinte forma, verso 31, capítulo 8 de Romanos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, é Deus quem os salva. Sempre quando nós encontrarmos a palavra justificação, justificar, justiça no texto bíblico, ele está falando a respeito da ação de nos salvar, de atribuir a nós salvação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, ou seja, é Deus quem os salva. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses somos nós. Pelo seu grande amor por nós, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, para que não houvesse mais condenação em nossas vidas, para que fôssemos salvos por Ele. E como isso se dá? Através de uma reconciliação. Você já teve brigado com alguém? Creio que todos nós, de uma forma ou de outra, já estivemos brigados com alguém. Talvez você brigou com um amigo, você brigou com seu cônjuge. Talvez você está brigado com seu cônjuge hoje aqui. Talvez você brigou com seus irmãos, você brigou com seus pais. Talvez você brigou com alguém. Assim como um dia, inconscientemente, sem percebermos, nós brigamos com Deus. E nós brigamos com Deus porque nós o desobedecemos. E porque nós o desobedecemos, ou seja, nós fizemos escolhas contrárias à vontade dEle para nós, nós com Deus ficamos brigados. E para que essa briga terminasse, para que houvesse novamente reconciliação, para que houvesse novamente amizade, para que novamente nós nos colocássemos na presença de Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus. Ele enviou Jesus para morrer por nós.
e nos reconciliou com Deus. Esta reconciliação, ela é o perdão dos nossos pecados. Esta reconciliação é uma aproximação de comunhão e intimidade com Deus, que nós não poderíamos experimentar. E por conta disso, o texto está dizendo que nós somos mais que vencedores. O que significa ser mais que vencedores? Significa nunca termos um problema? Não. Ser mais que vencedores significa que nós nunca vamos ficar tristes? Não. Sermos mais que vencedores significa que nós nunca vamos fracassar? Não. Que as pessoas à nossa volta não vão adoecer, talvez morrer? Não é isso que promete. O que esse texto está nos dizendo, que não importa qual situação que eu ou você podemos viver, nós somos mais que vencedores, porque Ele está conosco, porque é aquele que não imputou, não atribuiu, não nos trouxe castigo, mesmo merecendo, a fim de que nós fomos salvos por Ele. E às vezes nós estamos achando que o Evangelho, que a nossa relação com Deus, é só a garantia de nos isentar ou imunizar de problemas. Não, não é verdade. Eu tenho que dizer para vocês que o Evangelho nunca prometeu que nós não teríamos problema. Ele só está dizendo que nós poderíamos superar todos eles. Sermos mais que vencedores é superar todas as nossas lutas e todas as nossas tribulações. Sermos mais que vencedores é poder estar passando o nosso momento mais baixo na vida, é podermos enfrentar a nossa crise existencial mais profunda na nossa vida, é podermos estar enfrentando uma doença, uma depressão, uma morte, um luto, e mesmo assim olharmos para Deus e falarmos: o Senhor é meu Pai, eu sou o seu filho, ninguém, coisa alguma, intentará acusação contra nós, porque o Senhor é por nós, quem poderá ser contra? Isso é ser mais que vencedores. É interessante porque há um equívoco na nossa mente que nada pode acontecer conosco de ruim, ou que tudo que acontecer conosco só é coisa boa. Se fosse assim, a gente não adoecia, se fosse assim, as pessoas não se separavam, se fosse assim, as pessoas não morriam. A promessa de Deus para nós, amados, é que não importa o que nós passamos, nós somos mais que vencedores, porque a fé no nosso coração e a esperança que tudo se dará bem, mesmo se for no céu. E às vezes nós ficamos esperando que Deus fale conosco, que agora não vai ter dor, mas vai ter dor. Mas a garantia que nós temos é que a dor vai passar. A garantia que nós temos é que em Lucas capítulo 1, verso 37, fala assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Há algum impossível para nós? Não. Há algum impossível para você? Não. Porque Deus prometeu a nós que Ele é o Deus do impossível. E sendo Ele o Deus do impossível, por que nós achamos que há algo em nossas vidas que não é possível de se alcançar ou de se realizar? Há uma promessa sobre as nossas vidas, que nada, coisa alguma, pode nos separar do amor de Deus. Não são as coisas do passado, nem as coisas do futuro. Nós temos buscado em Deus garantias para a nossa vida. Mas o que Deus promete para nós é segurança. Quando nós nos descansamos na promessa que Deus faz, nós nos sentimos seguros. Nós nos sentimos cuidados. Nós nos sentimos amados. Nós nos sentimos zelados por Deus. É interessante porque uma das últimas palavras de Jesus, antes de ser preso, condenado, morto, sacrificado pelo meu e pelo seu pecado,
uma das suas últimas palavras aos seus discípulos, aos seus amigos, foi que eles tivessem bom ânimo. Foi para que eles confiassem. Às vezes nós sempre esperamos que Deus viesse até nós e tirasse toda e qualquer situação contrária. Mas na verdade o que Deus faz é, diante da situação contrária, nos dá força e capacitação para superar todas elas. Como eu disse, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir esse filme, mas nós podemos perceber a mão e o cuidado de Deus em todos os detalhes da vida daquela menina, onde em todas as suas impossibilidades, em todas as suas crises, no seu abandono sofrido pelo seu pai, pela morte da mãe dela, da incapacidade que ela tinha para exercer aquilo que ela queria, e como Deus foi tocando na vida dela, como Deus foi reconciliando a vida dela com o pai, como Deus veio e perdoou de todas as coisas, como ela deixou de práticas que a afastava de Deus. O mesmo cuidado de Deus está sobre a sua vida. O mesmo cuidado de Deus está sobre as nossas vidas. O texto de Efésios, capítulo 1, fala o seguinte no verso 3. Ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Todas elas. Nossa dificuldade é entendermos quais bênçãos são essas. Muitas frustrações que nós vivemos em nossas vidas não são de coisas que Deus prometeu. Muitas frustrações que nós temos na nossa vida são expectativas que nós colocamos em algo que ninguém nunca nos prometeu. O maior problema das nossas vidas, amados, são as expectativas que nós colocamos. Nós colocamos expectativas nas pessoas que nós não devíamos colocar. Nós colocamos expectativas nas pessoas que são tão falhas quanto nós. Nós colocamos expectativas no nosso cônjuge, sendo que nós, via de regra, podemos ser muito mais falhos do que eles. Nós colocamos expectativas nos nossos pais, que são tão falhos quanto nós. Se há uma palavra que nós não deveríamos usar nas nossas vidas, expectativas. Porque a expectativa é a possibilidade de algo que venha acontecer ou suceder-se. O que nós precisamos ter no nosso coração é esperança. E a única coisa que a Bíblia nos promete é a esperança. Em quem você tem depositado todas as suas esperanças? A esperança, segundo o dicionário da língua portuguesa, é uma inclinação do nosso espírito daquilo que nós cremos que vai acontecer. Ao passo que a expectativa é quando nós temos a possibilidade de algo que venha a suceder. Eu poderia te listar aqui uma lista de frustrações que eu tive na minha vida por conta das minhas expectativas. Mas quando eu entendi que aquilo que Deus tem nos chamado é para esperarmos nele. A palavra esperar e esperança tem a mesma etimologia, a mesma raiz, o mesmo significado. E a Bíblia diz que nós devemos esperar todas as coisas no Senhor. Isaías 40 diz que aqueles que esperam no Senhor não se cansarão. Não é esperar no sentido de simplesmente cruzarmos os nossos braços
e achar que as coisas acontecerão espontaneamente. Isso é fruto da nossa fé, isso é fruto da nossa busca, isso é fruto do nosso relacionamento com Deus. Esperar em Deus não é apenas algo randômico, aleatório, mas é, acima de tudo, a construção da fé que nós temos em Deus. Como nós temos construído a nossa fé em Deus? Fundamentado em quais valores, em quais princípios, em quais verdades nós temos construído a nossa fé em Deus? Nós somos um dos povos desse mundo mais supersticiosos. Nós, brasileiros, somos, por natureza, supersticiosos. Aliás, nós somos, por natureza, religiosos. E muitos de nós, até hoje, nós não entendemos a fé verdadeira em Cristo Jesus, porque nós confundimos a nossa fé com superstição religiosa. Então nós somos cheios de superstições. Somos religiosos, então nós trazemos a nossa superstição, a nossa carga religiosa de 500 anos ensinado a nós pelos antigos, pelos novos, pelos pais, pelos avós, pelos amigos, e trazemos uma fé totalmente deturpada, equivocada, que verdadeiramente há uma relação com Deus. Você sabe o que é a nossa relação com Deus, amados? A nossa relação com Deus é uma relação perfeita entre pai e filho. A nossa fé, ela está fundamentada numa intimidade com Deus, da forma que nós podemos conversar e nos relacionar com Deus, assim como qualquer outra pessoa. A fé verdadeira, aquela que constrói pontes. A superstição religiosa, aquela que cava abismo entre as pessoas e entre Deus. O texto de Efésios que nós estávamos lendo diz que no verso 4 fala: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. 2 conceitos que eu quero trabalhar com vocês: santos. O conceito clássico, bíblico de ser santo é separado para uso exclusivo de Deus. E irrepreensíveis são aqueles que, mesmo quando erram, quando falham, reconhece, se arrepende do seu erro. Os filhos a quem Deus chamou e escolheu antes mesmo da criação de todas as coisas, os filhos, e eu parto do pressuposto aqui que todos nós aqui somos filhos de Deus. Aí é uma situação entre você e o pai, mas eu parto do pressuposto que todos nós estamos aqui, então, são filhos de Deus. Ou foram reconciliados já, ou se reconciliarão com Deus ainda. Que a única forma de nos tornarmos filhos de Deus é a partir de uma reconciliação. Você já se reconciliou com Deus? Você já se entregou a Deus? Você já creu no seu coração e confessou com os seus lábios que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida? Essa é a senha para sermos filhos de Deus. Simples assim. Cremos no nosso coração, confessarmos com os nossos lábios que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Somos reconciliados com o Pai, não há mais acusação, não há mais condenação, fomos justificados, salvos, reconciliados, nos tornamos mais que vencedores. Essa promessa, mais que vencedores, tem como destinatários os filhos de Deus, aqueles que foram reconciliados com o Pai. Irrepreensíveis são aqueles que reconhecem as suas falhas, os seus erros, e se comprometem com Deus de não cometê-los mais.
O texto continua dizendo, e no verso 7 fala que nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Depois, no verso 11, fala que nós fomos escolhidos e também predestinados por Deus, como filhos que somos. E o verso 13 e 14, eu quero encerrar lendo esses dois versículos do capítulo 1 de Efésios. O verso 13 fala assim: quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o evangelho que os salvou, vocês foram selados por Pai, em Cristo com o Espírito da promessa. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, Deus pôs em você a sua marca de proprietário. Quando o texto diz selar, na antiga Roma, antigamente, não só em Roma, mas antigamente, os Césares, os imperadores, eles tinham anéis com seus brasões. E tudo aquilo que ele queria colocar como a evidência da sua propriedade romana, eles pegavam então uma espécie de parafina de vela, derretiam, e os Césares vinham e marcavam com seus anéis, selando aquilo, dizendo: isso pertence a Roma. Quando nós ouvimos essa palavra e cremos nessa palavra, que é a palavra da verdade, que é o Evangelho, o próprio Deus, pelo seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, marca as nossas vidas como propriedade dele. E quando ele nos marca como a sua propriedade, nós nos tornamos mais que vencedores. Mais que vencedores não são aqueles que simplesmente não erram, não falham, não pecam, não se entristecem, não briga. Não é isso. Mas tem a presença do Espírito Santo. E quando nós pecamos, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. E o verso 14 fala assim: e esse Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Há uma garantia nas nossas vidas, há um penhor. E o penhor das nossas vidas é o próprio Espírito Santo. Há um penhor na sua vida, há um penhor na minha vida. O penhor é quando alguém dá algo de valor por uma dívida. E foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Havia uma dívida da qual era causada pelo nosso pecado. E essa dívida, essa cédula, essa nota promissória era a condenação eterna. E Deus envia o seu bem mais precioso, o seu único filho, que foi dado em garantia, em penhor da nossa dívida. A nossa condenação foi rasgada. E a vida de Jesus como penhor foi colocada a nossa garantia da nossa salvação. E se alguém, ou o nosso inimigo, ou o próprio diabo, vier cobrar de nós essa dívida, o nosso penhor, a nossa garantia, é o sacrifício do próprio Jesus Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não atribui, Ele não imputa mais as nossas falhas na nossa conta. Ele pagou toda a nossa dívida e nos selou como sua propriedade.
Por isso agora podemos dizer que somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Se nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo, o que pode nos separar do amor de Deus? Nada. O que pode nos separar da reconciliação com o nosso cônjuge? Nada. O que pode nos separar da reconciliação com os nossos pais? Nada. O que pode nos separar da nossa reconciliação com qualquer pessoa? Nada. Porque quando Deus nos reconciliou consigo através de Cristo Jesus, Ele também nos reconciliou com todas as pessoas. E nós podemos perdoar. E nós podemos nos reconciliar em Cristo Jesus. Assim como aquela pequena menina fez naquele filme. Quando ela perdoou o seu pai que o abandonou. Talvez nós estamos aqui hoje, amados. E se alguém que você precisa perdoar, talvez seja Deus. Porque muitas coisas que podem ter acontecido nas nossas vidas, de ruim, nós tendemos a colocar a culpa em Deus. Até quando você vai colocar a culpa das suas frustrações em Deus? Até quando você vai colocar culpa dos seus fracassos em Deus? Até quando você vai colocar culpa em Deus das suas escolhas? Até quando você vai colocar culpa em Deus porque levou pessoas que você amava? Deus não é culpado de coisa alguma. Mas Ele diz: tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É isso que Ele nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 16. Meus filhos, tenham bom ânimo. Vocês são mais que vencedores. Não há nada impossível para Deus. Não há coisa alguma que pode separar do amor de Deus. Não há nada nas nossas vidas que nós não podemos superar, perdoar e nos reconciliar. Deus quer operar nos nossos corações cura hoje. Eu creio firmemente nos nossos corações hoje que Deus está trabalhando não apenas cura física, mas cura das nossas emoções. Quantos de nós, amados, quantos de nós enfrentando profundas crises emocionais? Quantos de nós acumulamos ao longo das nossas vidas um lixo psíquico que tem insistido em nos destruir? Deus quer nos curar hoje do corpo, das emoções e do espírito. Então, se você tem doenças físicas, Deus pode curar hoje. Se você tem doenças emocionais, se você tem enfrentado doenças psíquicas, Deus pode curar hoje. E se você tem enfrentado enfermidades espirituais, Deus vai te salvar hoje. Porque Ele está aqui hoje. E Ele te trouxe aqui para te salvar hoje. Para te redimir. Para te reconciliar. E dar a você, amados, sentido na sua vida. Você não precisa viver em crise existencial constante. Você não precisa viver com a sua vida sem sentido. Você não precisa mais perguntar a Deus quem eu sou, para que eu existo, qual a razão dessa vida, qual a razão das minhas crises, qual a razão do meu sofrimento.
Por que sofro tanto? Por que há maldade no mundo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Hoje é o dia de Deus curar agora. E se não te dar todas as respostas, pelo menos aplacar no seu coração, acalmar o seu coração, consolar o seu coração. E às vezes, sabe o que nós estamos precisando? Quebrantamento. Sabe o que nós estamos precisando? Choro. Sabe o que nós estamos precisando? Chegar diante de Deus, quebrar toda a nossa cerviz dura, todo o verniz que nós temos passado no nosso rosto, e falar assim: eu não dou conta mais, agora é só Deus. Estou cansado de fingir, estou cansado de pôr essa máscara, eu estou cansado de fingir alguém que eu não sou. E às vezes nós queremos insistir em sermos aquilo que não somos, apenas para ser aceito por aqueles que nós não gostamos. E Deus quer que você se transforme, sabe em que hoje? Em você mesmo. Sabe em quem, filho amado? Que a Bíblia diz que Deus tem prazer na sua vida, porque Ele te formou e te fez. E Ele te formou e te fez para ser filho. Não há filho de segunda categoria. Não há ninguém aqui hoje que é um acidente de percurso. Não há ninguém aqui hoje que não foi planejado por Deus. Não há ninguém aqui hoje que Deus não amou desde antes da criação do céu e da terra. Não tem ninguém aqui hoje a quem Deus desamparou, esqueceu e abandonou. Todos nós somos amados por Deus. Todos nós somos especiais para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E se um dia te disser o contrário disso, mentiram para você. Se um dia disser que você é de segunda categoria, mentiram para você. Rejeite isso na sua vida. Porque você é mais que vencedor. Nada, coisa alguma poderá te separar do amor do seu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Receba. Cura para o seu coração hoje. Se você tem doenças enfermas no seu coração, situações mal resolvidas, lixo psíquico, traumas, lembranças, ressentimentos, amarguras, falta de perdão, possivelmente você está doente do corpo por conta disso. Porque Deus é Pai. Mais do que isso, Deus é o seu Pai. E eu quero te convidar hoje para uma reconciliação extraordinariamente espiritual na sua vida. Eu quero te convidar hoje para que você abra o seu coração para ser curado, liberto de pensamentos estranhos, esquisitos, que têm te acompanhado sobre toda a sua vida. Cura, libertação de tudo daquilo que tem destruído a sua vida. Deus é Pai, Ele ama, Ele te escolheu, Ele te separou e Ele te chama. Vamos orar? Feche seus olhos.